Muito bem, problemas técnicos surgem, é isso mesmo. Tempos de internet, de muita gente usando, é assim mesmo que as coisas acontecem. Mas, graças a Deus, vamos ver se vai dar certo agora. Tempos de internet e de muita gente usando, é isso mesmo. De vez em quando trava live e nós vamos receber o pastor Jamiel, já vamos convidá-lo conosco dessa conversa. Muito bem, queridos. Agora vai dar certo, com a graça de Deus. Estão chegando, os irmãos são bem-vindos. Pastor Jamiel, a paz do Senhor. A paz do Senhor, agora deu certo. Agora deu certo, graças a Deus. Que bom. Muito feliz de rever o Senhor, algum bom tempo que não lhe via, e Pois não, obrigado. satisfeito, feliz por lhe receber aqui nessa nossa conversa. É um prazer nosso, né? É muito bom. Nós estamos conversando com educadores cristãos ao longo desses dias, né? Aproveitando esse momento de isolamento social, para a gente estar também conversando com vários queridos irmãos e irmãs que podem muito contribuir para esse aprendizado, né? Aproveitando a, esse momento que estamos parados e, e vamos produzindo isso para o reino de Deus. E nós estamos aguardando vários irmãos que já estão chegando aí para a nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo só deixar já fixa o tema. Muito bem, para ficar já fácil e quem está chegando visualizar. Pastor Jamiel dispensa a apresentação, que é muito conhecido, mas pode ser que tenha algum marciano que esteja participando da nossa live hoje e não conhece o pastor Jamiel. Autor é mestre em psicologia, né, e é psicólogo, é um dos comentaristas das revistas de juvenis da CPAD, tem livros editados pela CPAD também, articulista e um dos mais recentes, talvez esse aqui, né, pastor? Que Psicologia a pastoral, casa exatamente. lançou. Muito Uhum. bem. Então, um excelente livro, por sinal, e conteúdo é muito bom. E o pastor Jamiel Estamos está lançando em conosco aqui. breve, viu? Estamos lançando em breve o livro Psicologia Aplicada à Educação Cristã, também pela Ah, CPAD. Vai ser um muito livro um bem, que bom. pouquinho maior do que esse daí da Psicologia Pastoral. Maravilha. Então vai ser bom mesmo. Olha, esse Isso é aqui, bom. gente, da psicologia São pastoral tem é, 534. 536. 536. Páginas. Então, O imagine outro vai que ter mais de 600. vai ser um conteúdo excelente. Já estamos aguardando. Vou reservar logo o meu para ter certeza de não perder. Muito A bem, promessa é que no pastor. próximo congresso de escola dominical, né, realizado pela CPD, será lançado, se Deus assim permitir. Ah, que bom, e vai ser excelente. E nós precisamos de materiais nessa área também que são muito necessários para o nosso aprendizado. Pastor Jamiel, ao nosso tema, psicologia aplicada à educação cristã, e para dizer que nós temos aí a, a evolução, né, a psicologia tem crescido em suas pesquisas e muito, e nessa área da educação também, a psicologia educacional. Então, a título de introdução, eu queria que o senhor falasse sobre a relação entre a psicologia e a educação, o papel de cada uma, que contribuição a psicologia pode dar ao contexto educacional. Bem, quando eu trato da psicologia, principalmente voltada para a educação ou a psicologia na igreja, eu procuro fazer algumas considerações que são muito importantes. Primeiro, apesar de psicólogo já há quase 30 anos, eu não me sinto assim um entusiasta muito grande, até porque a psicologia ela precisa realmente ser lida ou ser interpretada com um filtro que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É uma Perfeito. ciência, realmente, como toda ciência, ela é factual, baseada em fatos. Então, a psicologia, ela estuda o comportamento humano. E, através da psicologia, nós buscamos entender
a razão do comportamento das pessoas. Entretanto, nesse emaranhado de teorias, existe uma série de infiltrações de coisas que não são bem ciência e que isso pode, de certo modo, ser prejudicial. É bem verdade que a psicologia, então, foi sempre vista assim, de uma forma preconceituosa dentro da igreja, É e verdade. vi muitas vezes pastores, pessoas que colocavam nosso psicólogo é Jesus, ele que resolve os nossos Sim, problemas. Eu não discordo é. disso. Sim, Entretanto, claro. como uma ciência, assim como a medicina ela vai tratar dos problemas físicos, orgânicos, a psicologia vai tratar da alma, ou dos problemas emocionais, ou dos problemas psicológicos. Quando Perfeito. Eu se acho, trata pastor Jamiel, especificamente... que quem acha que não precisa da psicologia e Jesus é o psicólogo, quando tivesse uma dor de dente, devia pedir para Jesus arrancar o dente dele também, Arrancar o né? dedo. Porque não. Exatamente. Mas quando se trata da psicologia aplicada à educação, então, nós tratamos, por exemplo, a psicologia educacional é um ramo da psicologia que trata Perfeito, especificamente sobre as questões da aprendizagem. E aí eu perfeito, vejo muito importante, dentro da educação cristã, nós procurarmos entender o porquê assim, do processo de aprendizagem, o que leva uma pessoa a aprender, o que é importante. Daí, principalmente a questão da escola dominical, quando você trabalha com pessoas de todas as faixas etárias, desde o berçário até a terceira idade, é importante você conhecer cada grupo específico que você está tratando, e o comportamento e a capacidade de aprendizado de cada grupo, para você poder realmente alcançá-lo. Aí colocamos, bem, a palavra de Deus, ela por si só é eficaz. Então, a psicologia, ela não é um fim, ela é um meio. Então, esse conhecimento vai ajudar na criação, inclusive, de recursos para você alcançar as pessoas de acordo com sua faixa etária. perfeito. E nesse sentido, pastor Jamiel, a psicologia educacional, a psicologia aplicada à educação, ela vai nos ajudar, inclusive, a entender melhor como funciona o nosso aluno, como funciona cada criança em sua faixa etária, né? No passado, há muitos anos atrás, nossa escola dominical era uma única classe, todo mundo junto, uma única revista para todo Sim, mundo. sim. E hoje, Uhum. pela graça de Deus, exatamente conhecendo as necessidades de cada faixa etária, a nossa CPAD tem revistas desde o maternal, né, o berçário, o maternal, o jardim da infância, Sim. todas as faixas de pré-adolescentes, adolescentes, adultos, jovens, e cada um desses, em cada faixa etária, tem uma forma, ou a ciência entende hoje como é que eles aprendem. Aí você tocou num ponto que é muito importante para quando se analisa a psicologia aplicada à educação, porque trata primeiro a questão da aquisição de conhecimento e aprendizagem humana. Como é que ocorre esse processo de aprendizagem? Isso através da interação, começando com a criança, a interação da criança com outras pessoas. Quando o indivíduo ele nasce praticamente assim, desprovido de, digamos, de conhecimentos, ele nasce apenas com alguns instintos, algumas coisas que não são aprendidas. Por Perfeito. exemplo, quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é chorar, e o choro vai ser o modo de comunicação dela principalmente com a mãe. Então, ela não aprendeu a fazer isso, ela nasce fazendo isso. A criança, quando, ao nascer, a mãe coloca ela no seio, no peito, e ela mama. Ela não aprendeu a mamar, ela já nasce com a capacidade de fazer isso. Entretanto, as demais coisas, tudo que vem em termos de formação da sua personalidade, são através de aquisição de conhecimentos, através de um aprendizado. E isso vai acontecer de que modo? Primeiro, a partir da interação da criança com outras pessoas, e começa-se com a mãe, depois no ambiente familiar, e vem o processo de Sim, desenvolvimento. Segundo, com as experiências vividas desde o nascimento, certo? Então, tudo que o indivíduo ele aprendeu, ele aprende durante a sua vida, com as suas experiências, com as suas vivências, quer boas ou quer ruins, isso vai servir realmente para o aprendizado dela.
o ambiente também, entendeu? Onde ela se desenvolve, que favorece a isso. E agora tratando da sala de aula do professor, então vemos assim o desempenho nosso quando nós estamos ali para ensinar. Então esses são, digamos, as práticas que vai levar a um processo de aprendizagem ou a aquisição do conhecimento. Então é muito importante esse conhecimento da parte do professor, quem leciona, para poder, de fato, ter mais êxito no seu trabalho, entendeu? Ter mais eficácia no trabalho que está realizando. Perfeito. Tanto aquele que vai elaborar o material didático, né, apropriado para que a criança, conforme a sua faixa etária, tenha o seu nível de aprendizado, como o professor também saber trabalhar, porque se o professor entende como o aluno aprende, aí ele vai saber como melhor tratar isso em função da metodologia que ele vai empregar. E aí onde entra o que na psicologia da educação ela trabalha é em relação ao desenvolvimento cognitivo da criança, entendeu? Então esse processo ele é muito importante. Primeiro, vai depender de dois fatores esse desenvolvimento cognitivo. Então, quando você estuda a psicologia da educação, você aprende a lidar com esse processo. Como eu posso ajudar, entendeu, o aluno no seu desenvolvimento cognitivo, na sua capacidade de aprendizado, certo? Então, isso depende de dois fatores que são muito importantes. Primeiro, a plasticidade do sistema nervoso. Segundo, a influência do ambiente onde essa criança está. Então, esses são fatores considerados determinantes nesse processo. Então, quando você trata hoje, basicamente, da plasticidade neural, o que seria isso? Ou seja, a cada novo comportamento aprendido, desde o nascimento até a fase adulta, então isso leva a várias conexões neurais, que elas ocorrem e se fixam no sistema nervoso central, contribuindo para o desenvolvimento normal e evolutivo. Como é que isso é possível? A partir do estímulo dado. Então, uma pessoa, para aprender, ela depende de ser estimulada. Então, vamos pegar um exemplo, a criança que está naquela fase lá dos seus, a partir do sexto mês, sétimo, oitavo mês, mais ou menos, que ela começa a falar. Primeiro, como se desenvolve essa linguagem? A criança começa balbuciando. Imagina, ela começa lá, ela faz o que chama besourinho, né? E depois ela É, começa e a mamãe, quando ouve ela balbuciar isso, a mamãe entende que ela está chamando a mamãe, mas ela não tem consciência sim, disso. Então a mamãe vai apontar para si mesma e vai dizer mamã. E a criança está lá, mamã, ela mamã. E a criança vai vendo isso. E ela faz uma conexão de que, quando ela diz mamã, ela está falando da mamãe. E aí ela vai, é por isso que é uma das primeiras palavras que ela aprende, chamar mamãe. Então isso vai gerando realmente conexões neurais. E isso vai desenvolvendo, fazendo um desenvolvimento cognitivo. Ou seja, um professor criativo em sala de aula, aquele professor que trabalha com material didático, audiovisual, enfim, então, e ele leva a criança realmente, ele estimula o processo de aprendizagem da criança, então automaticamente ele está ajudando nesse desenvolvimento cognitivo. Então, o professor perfeito. que ele chega, ele prepara bem a sua aula e ele leva o material e a sua aula é uma aula criativa e ele consegue chamar a atenção da criança. Então, a criança, através da plasticidade neural, ela vai conseguindo realmente aprender, porque a partir disso são formadas conexões neurais e ela capta o que está sendo ensinado e isso vai sendo fixado no seu sistema nervoso central e isso se transforma no processo de aprendizagem. Perfeito. E aí, pastor Jamiel, bom, a criança, todos nós, né, temos o nosso ser interior, tem contato com o mundo exterior através dos sentidos. Né? Então, quanto Sim, mais sim, sentidos envolvidos nisso, maior vai ser essa conexão e maior vai ser esse aprendizado. exatamente. Ou seja, à medida que a criança ou o adulto também recebe mais estímulos, então aumentam suas experiências de aprendizado. Então você vai levar, por exemplo, você vai estimular visualmente,
auditivo, tátil. Você, então, assim, através desses sentidos, você desenvolve essa capacidade, ou seja, a plasticidade neural. O segundo aspecto que nós colocamos é o ambiente. Então, é necessário um ambiente favorável para que a criança ela desenvolva suas capacidades e ela garanta conhecimento. Então, automaticamente, ela vai precisar de um ambiente que favoreça isso. Por isso, é importante que a EBD, ou seja, o professor, ele tem um preparo, ele tem uma sala realmente adequada, com recursos adequados para cada faixa etária. Eu vi aqui uma pessoa colocando a questão do caráter, nós podemos falar isso daqui a pouquinho, né, sobre essa formação do caráter da criança. Então, uma forma eficaz, vamos supor, de você ajudar, principalmente a criança, no desenvolvimento cognitivo, é através do brincar. O lúdico é muito importante, é por isso que uma criança em formação, e o professor que trabalha com fantoches, é muito importante, porque você está estimulando a partir do lúdico, e isso ajuda, com certeza, no processo de aprendizado. Que aí também vai despertar na criança o interesse, né? Quanto mais interesse ela tiver, maior o envolvimento. Maior capacidade, exatamente. E aí ela vai desenvolvendo mais. Muito bem. Então, assim, o ambiente é muito importante. Para as crianças, nós precisamos ter uma sala apropriada. Os adultos, às vezes adolescentes, é aquele mercado persa no meio do templo, né? Aquele monte de gente falando. Isso, com certeza, não é a melhor opção para termos um bom aprendizado. E principalmente o adolescente, né? Aí você fala digamos, num grupo, numa faixa etária que assim, é muito carente. Entendeu? Porque o que acontece com o adolescente? Imagina só, o adolescente ele está no ápice da sua capacidade de aprendizagem. O adolescente, segundo Piaget, ele atinge o ponto máximo da capacidade cognitiva do ser humano. Então, se você subestimar isso, entendeu? Você vai ter problemas. Por quê? Às vezes você prepara uma aula, digamos, para adolescente, e aí você vai lá, você prepara aquela aula maravilhosa, riquíssima de conteúdos, e quando você chega, você se frustra. Por quê? Porque a receptividade, às vezes, não é tanta. Não é toda aquela beleza, todo aquele conhecimento que você tentou levar para ele que é atrativo. Por quê? Porque o adolescente acha que já sabe tudo. Por que você vai ensinar ele se ele já sabe? E eu costumo dizer que hoje não dá para você competir com o Google, né? Não dá. Então, o adolescente é muito importante já um trabalho de interação, de você ter uma interação com ele. Então, você vai falar de um determinado assunto, antes de você chegar e aplicar aquele conteúdo, entendeu? E mostrar o seu conhecimento, e que ele precisa aprender sobre isso, sobre aquilo, é importante você primeiro ouvi-lo. O que você pensa sobre isso? Entendeu? Qual é a sua percepção sobre isso? Aí você vai ver que eles já sabem e muito. Só que esse saber, que eles têm um conhecimento ali, eles têm na palma da mão, né? Toda uma gama de conhecimentos aí no seu smartphone. E aí você vê, agora, depois que você ouve eles, você sabe o que eles já sabem, você pode chegar e dizer, vamos ver o que a Bíblia diz? E você, então, faz agora uma confrontação bíblica. Aí a aceitação é muito maior do que se você chegar com algo já pronto, com algo já preparado. E aí eu já adianto um aspecto que é muito importante na psicologia da educação, que é, assim, como você alcançar o aluno. Entendeu? Então, assim, nós estamos falando do adolescente, então o professor, ele precisa ter consciência que para alcançar o aluno, ele precisa influenciar a vida desse aluno. Eu parto do princípio que o aluno já sabe, e principalmente hoje, como eu coloquei, que ele tem o conhecimento na mão. Então, para influenciar esse aluno, o professor precisa de duas coisas que são fundamentais. Primeiro, neutralizar a mente do aluno. Você já imaginou a gama de coisas que está ali fervilhando na cabeça?
principalmente do adolescente, mas da criança, do adolescente e do jovem, Sim. a quantidade de informações que eles absorvem durante a semana, certo? Hoje, entendeu? Tem uma pesquisa recente que mostra, só para você ter ideia como essa vida digital, entendeu? Sim. Hoje, o brasileiro passa, em média, 3 horas e 40 minutos navegando nas redes sociais diariamente. Então, é Perfeito. muita coisa, entendeu? E Para eu, isso. eu acho, pastor, que essa pesquisa está desatualizada porque se incluir agora o isolamento social, dobrou isso aí, pelo Não, menos, agora, né? com certeza, agora, com certeza. E então, quando eu coloco que precisa primeiro neutralizar a mente do aluno e segundo Sim. despertar a confiança dele. Então você precisa despertar a confiança. E para você influenciar uma pessoa, você influencia de que modo? Primeiro, a partir daquilo que você fala, que você diz. Segundo, a partir daquilo que você faz. Você é o exemplo. Terceiro, Perfeito. a partir daquilo que você pensa, que são seus atos e palavras. Então, o aluno ele está se espelhando no seu professor, certo? Então, assim, ele vai ver o que você fala, ele vai confrontar com o que você faz e com o que você pensa. E aí é importante a neutralização. Então, para você conhecer o aluno, você precisa de pelo menos alcançar o aluno, melhor dizendo, para alcançar, você precisa de três coisas fundamentais. Primeiro, conhecer esse aluno. Segundo, compreender esse aluno. Terceiro, desenvolvê-lo. E eu vejo que a escola dominical, em matéria de educação cristã, é um meio que a gente tem de realmente alcançar as pessoas. E aí nós temos o conteúdo que é a palavra de Deus. E a palavra, como eu coloquei, por si só, ela é viva, é eficaz, é penetrante, é poderosa, que de fato alcança as vidas, alcança as pessoas. Eu penso, pastor Jamiel, às vezes tenho dito, principalmente quando a gente fala sobre a evangelização, por exemplo, é que para uma pessoa receber a mensagem, ela primeiro precisa receber o mensageiro. Sim, Porque se ela rejeita o mensageiro, ela não vai receber a mensagem. Nesse caso do aluno, é também com relação a isso. Ele primeiro precisa ter o link, né, vamos falar aí, a ligação com o professor. Se ele confia nesse professor e está disposto a aprender com ele, a partir daí será muito mais fácil de que o professor consiga alcançar a mente desse aluno. com certeza. Aí o que eu coloco como para alcançar esse aluno, a primeira coisa é você conhecer esse aluno. E eu vejo o seguinte, que conhecer significa você é, é, descobrir qual é a realidade desse aluno. Então, não é apenas aquele encontro semanal que se tem numa classe de escola dominical, mas é você acompanhar. Eu costumo dizer que é adotar realmente assim. Perfeito. Quem é essa pessoa? Qual é a realidade dele? Entendeu? Em todos os aspectos. Entender também as características de personalidade dele, certo? E a visão de mundo que ele possui. E aí eu vejo, até na questão que eu vi aqui, que o professor estava colocando, a formação do caráter. O Do professor ele vai caráter. ajudar nesse Perfeito. processo, entendeu? Mostrando valores que devem ser seguidos, os valores bíblicos, os valores morais, os valores espirituais. E isso ajuda nessa formação do caráter, o caráter cristão, mostrando realmente que devemos nos espelhar em Cristo como nosso exemplo principal. E quando eu trato de caráter cristão, eu coloco uma coisa que é muito importante, é o fruto do Espírito. Se você analisar ali aqueles elementos que estão no fruto do Espírito, e você trabalhar aqueles aspectos, ali você está trabalhando o caráter. Ali fala do amor, ali fala da paciência, ali fala da benignidade, da bondade, da mansidão, da fidelidade. Então, são aspectos Perfeito. muito importantes para ser trabalhados na personalidade. E uma pessoa que tenha realmente uma má formação de personalidade, é possível isso sim. E como eu vou ajudar essa pessoa nesse processo? E eu diria que mudar não é uma tarefa tão simples. É Quando eu verdade. trato a mudança interior, a mudança que vem de dentro para fora, não a mudança que vem de fora para dentro, não aquela mudança proposta, por exemplo, nos livros de autoajuda.
mas algo que Sim, vem sim. de dentro. E ninguém muda sem primeiro ela tomar consciência daquilo que ela precisa mudar. Então, a psicologia, ela mostra que isso acontece em dois momentos, o que vai chamar de desabituação, ou seja, deixar o hábito, e reabituação, que é a criação de novos hábitos. Então, a mudança ela acontece a partir do momento que nós deixamos determinados hábitos e aprendemos novos hábitos. Por quê? A maioria dos hábitos são a nível inconsciente, ou seja, vivemos no piloto automático. E às vezes nós não temos consciência exatamente daquilo que somos ou que nós ou porque agimos desta ou daquela maneira. Então a mudança ela vem a partir do momento dessa tomada de consciência. Agora você imaginou o professor como aluno e justamente através da palavra que é espelho, da palavra que é luz, e começar a mostrar para esse aluno realmente, para ele se autoanalisar, levar um processo de autoconsciência de si próprio, então isso com certeza vai ajudar nessa formação do seu caráter, principalmente a criança que está na formação, o adolescente que está na fase realmente de contestação, de reelaboração desses valores e desses conceitos. Então, é muito Perfeito. importante você conhecer o aluno, conhecer a sua realidade, as suas características de personalidade e como ele vê, como ele enxerga o mundo, certo? Seria a visão de mundo que ele possui. E aí é muito importante essa aproximação, porque há uma diferença enorme, né, entre a geração do professor, muitas vezes, e a geração do aluno adolescente. E o professor agora precisa entender como é que essa geração do aluno entende e como ela pensa. O irmão Francisco aqui ele está colocando a formação do caráter do ser humano seria formada até que idade? Veja só, nós somos seres em construção. Na verdade, durante toda a vida, nós estamos aprendendo e moldando o nosso caráter. Mas a formação, de acordo com os estudos da psicologia, vai aproximadamente até os 7 anos de idade, entendeu? Onde diríamos que nós já temos ali mais ou menos uma personalidade definida. Mas ao longo da vida, ao longo da nossa história de vida, a gente então vai moldando e vai modificando, ou seja, nós podemos mudar o caráter em qualquer época da vida. Perfeito. E aí, conhecer como o aluno pensa, como é que o professor vai fazer isso? Como é que ele vai entender a forma de ver o mundo do aluno? Aí veja só, né? Até tem a Érica colocou aqui, sim, o professor tem que sempre se atualizar para saber lidar com as crianças que vêm da psicologia. Então, eu diria o seguinte, é muito importante, é um outro aspecto, o conhecer, aí vem um segundo aspecto que eu destaco, que é o compreender. O professor precisa compreender os seus alunos para poder, de fato, alcançá-los. Se eu não tiver essa compreensão, eu não vou alcançar o aluno. Entendeu? E essa compreensão, ela envolve uma relação empática ou a empatia. Então, quando se trata de empatia, e nós ouvimos sempre as pessoas colocarem que ser empático é se colocar no lugar do outro. Ah, você se põe no lugar do outro. Sim, mas é muito pouco. Não é só isso, é muito mais do que isso. Então, quando eu trato de empatia, eu procuro mostrar a empatia sobre 3 perspectivas, certo? Então, para que eu compreenda o outro, eu tenho que ter essa visão empática. Então, eu trato da empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia solidária. A empatia cognitiva, eu ter a capacidade de compreender o que a pessoa, o grau assim, do pensamento dela. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Ou seja, se eu não conseguir entender o que levou essa pessoa àquela ação, àquela atitude, se eu não consigo compreender o que se passa com ela, então eu não estou sendo empático. Entendeu? Então, eu tenho que saber o que está acontecendo, ou seja, ter a sensibilidade de alcançar o que o outro está, como o outro está vendo, está pensando em relação àquilo. A Perfeito. segunda modo, empatia emocional,
eu diria, é a forma de eu ter a capacidade de alcançar o que a pessoa está sentindo. Então, primeiro eu compreendo, depois eu busco sentir com ela. E a empatia solidária, eu ter a capacidade de estar disposto, de fato, a ajudá-la. Então, eu compreendo, eu sinto, eu ajudo. Isso é ser empático, entendeu? Se eu não compreender, como é que eu vou sentir? Certo? Então, assim, mas se eu apenas sentir e eu não faço nada, eu não me prontifico para fazer nada, que empatia é essa? Então, o professor, ele cultiva a relação empática do aluno, e quando ele cultiva isso, ele consegue desenvolver, primeiro, a capacidade de ouvir, segundo, a capacidade de refletir, terceiro, a capacidade de discutir o nível de compreensão, criando aí pontes entre o seu conhecimento e o conhecimento do aluno. Então, aí eu procuro, de fato, ajudá-lo, ou seja, eu compreendo este aluno nas suas necessidades e eu vou preparar um material, entendeu, que tem o objetivo de realmente alcançar o âmago desse aluno. Senão, eu apenas preparei uma aula, mas essa aula ela vai alcançar apenas o intelecto desse aluno e não vai levá-lo a um processo de mudança. Perfeito. Então, o vínculo desse professor com esse aluno tem que ser intelectual e emocional, mas tem que ser prático também. Ele precisa entender Exatamente. que o professor realmente está disposto a ajudá-lo. Exatamente. E eu Perfeito. vejo que um outro aspecto que é muito importante é ajudar o aluno no seu desenvolvimento. Então, essa é uma das finalidades básicas da educação, entendeu? É favorecer o desenvolvimento da personalidade do educando, certo? Então, quando eu ajudo, quer dizer, isso não é possível se eu não tiver um conhecimento do aluno, se eu não conheço esse aluno, se eu não compreendo ele, eu não posso, de fato, ajudá-lo no seu desenvolvimento. Entendeu? Às vezes eu estou preocupado em desenvolver, e eu vou preparar aquela aula maravilhosa, me preocupo com a didática, mas se eu esqueci os outros pontos, eu não terei êxito. Então, o êxito vai ser exatamente quando eu me preparo para alcançar esse aluno, certo? E ajudar no seu desenvolvimento, conhecendo e compreendendo esse aluno. Perfeito. Daí, pastor, a grande dificuldade quando tem aquele professor que cai de paraquedas na classe e ele não tem vínculo ainda com a classe. Algumas escolas dominicais, infelizmente, trabalham com o sistema de rodízio de professores. E aí o professor aparece diante de uma classe que ele não tem vínculo emocional nenhum ainda para despejar um conteúdo, mas e aí como é que fica todas as outras questões que o senhor abordou agora? Isso assim prejudica com certeza o processo de aprendizagem, porque assim a escola, principalmente a escola dominical, ela precisa ser vista não apenas como um culto matinal aos domingos, Perfeito. certo? Então é uma escola e a escola ela tem que ter a característica de escola. Nós estamos ali estudando. Sim, sim. Então, se de repente, por exemplo, numa escola, eu lecionei durante muitos anos na universidade e, é, a, a, por exemplo, todo o semestre é feita a atribuição de aulas e aí a coordenação nos passa ali a ementa da disciplina e uma bibliografia, certo? E a partir disso, nós vamos preparar o plano de ensino. O professor não entra na sala de aula sem esse plano. Então, eu tenho que ter um Perfeito. plano de ensino. Além do plano de ensino, eu tenho que ter um plano de aula, certo? Então, o plano de Sim. ensino, ele contempla praticamente tudo que vai ser lecionado durante o semestre. Ora, se a escola secular, ela exige isso, porque é necessário, agora, imagine se a escola dominical. Então, chegar e simplesmente colocar uma pessoa que não teve uma preparação de vida apenas para tapar uma brecha e colocar para dar uma aula é um erro É, gravíssimo, é entendeu? terrível, Porque a é pessoa terrível. não tem preparo nenhum para estar ali lecionando. Então, por quê? Porque exige um conhecimento prévio do assunto e você tem que preparar a sua aula pensando em quê? Alguns objetivos para alcançar aqueles alunos.
Então, não é simplesmente, por exemplo, eu vejo pessoas que aí vão ensinar e eles acham que tem que pregar na sala. E é diferente. Uma aula, Sim, ela tem que ser interativa. Você tem que chegar ali e, de fato, interagir com os alunos. Vou dar um exemplo pessoal. Eu à fui vontade. convidado certa vez para falar para um grupo de adolescentes. Imagina só, e não era uma sala pequena, tinha nada menos que uns 160 adolescentes. Então, Meu era Deus. muita gente. E qual foi o tema que me deram para falar? Sobre união, e me deram como texto básico Salmo 133. Quando eu cheguei no local, no salão, e era um final de ano, era um encerramento, e tinha ali comes e bebes, uma mesa cheia, mas cheia de comidas e bebidas, etc. Quando eu cheguei lá, imagina o que é 160 adolescentes, assim, se locomovendo, conversando, e, enfim, parecia um zumbido de abelha, um mercado público. E aí eu E vou chegar e todo mundo já pensando no lanche. no lanche. Aí eu vou chegar e dizer o seguinte: olha, vamos aqui, abra a Bíblia no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vocês acham que eles vão prestar atenção no que eu estou falando? Nem um Absolutamente pouco, não. nem um pouco. Certo? Então, eu preciso interagir com essa sala. Eu preciso, de alguma forma, ter mecanismos para chamar a atenção deles. O que eu fiz? Eu peguei aqui, estava no Blaze, eu levei um feixe de palitos, de picolé, aqueles palitos de sorvete e tal, eu coloquei dentro do bolso. E aí, antes de iniciar, eu falei, agradeci o convite e tudo mais. Eu disse: olha, eu fui convidado aqui para dar uma palestra para vocês, mas antes eu quero fazer um teste aqui. E eu disse: eu quero descobrir quem é o rapaz mais forte aqui dessa plateia. Opa! E eu disse assim: e quem vai escolher isso são as meninas. Ei. Agora você imagina só como elas ficaram oriçadas, entendeu? Ó, E as o meninas. senhor já E eu ganhou a comecei atenção deles. com o microfone, comecei a passar entre eles. É esse, não é? E comecei. E ali, de acordo com as vibrações, eu ia chamando e mandando para frente. E ali eu levei para frente os 10 rapazes. E disse: agora é o seguinte, vocês vão escolher quem é o mais forte aqui, né? E eu pedi para eles fazerem o músculo, não sei o que lá. Então, eles começaram: esse, não é? Finalmente ficaram os dois que receberam ali mais aplausos e tiveram uma plateia muito maior. E eu disse: agora é o seguinte, ficaram dois, e quem vai escolher sou eu. E aí eu cheguei: é esse, eu acho que é esse aqui. Não, não, é esse. Eu fiquei, depois eu puxei um e disse: não, é você, e eu espero que você não me decepcione, porque eu escolhi você, e você vai provar agora para essa plateia que você é o cara mais forte aqui desse ambiente. E aí eu tirei um palito do bolso e disse: se você é esse cara que realmente é o mais forte da plateia, quebra isso aqui que eu quero ver. Aí ele pegou o palitinho e quebrou o palito. Então, todo mundo disse: quem que não pode? O outro protestou, disse: pastor, isso também eu faço. Não, você não faz, não. Ele fez porque ele é forte, mas você não faz. Não, eu faço sim. Eu digo: então faz. Peguei o feixe de palitos e dei na mão dele, então faz. Não, você disse que era forte, então quebra esse feixe. E ele, então, tentou e não conseguiu. Aí eu chego para a plateia e digo assim: olha, o fulano quebrou o palito porque ele é mais forte, certo? Não necessariamente. Que lição podemos extrair disso aqui? Aí eu vou para a lousa e eles vão colocando: quando somos muito, nos tornamos invencíveis. A união faz a força. Eu fui anotando. Automaticamente, eu já estava ali com eles praticamente no assunto. Isso. Então, eles que estavam interagindo e colocando sobre a união. Então, eu digo: que lições podemos extrair? E eles, então, foram colocando essa. Opa. Acho que tá. Probleminha com o áudio do pastor Jamiel. O vídeo. Tranquilo, pastor. Interferência, assim. Pode continuar, sem Então, problema. então o que acontece?
Quando nós estávamos nessa interação com eles, a lousa já estava cheia de conceitos, que foram conceitos dados por ele mesmo, eu cheguei e disse, vamos ver o que a Bíblia diz? Aí abri no Salmo 133, compõe com seu haver com os irmãos de união. Então, isso é uma aula interativa. É quando você busca esse conteúdo no aluno e você chama o interesse dele para a participação. Então, isso é muito importante. Então, quando você já traz pronto, você não vai ter, de fato, a atenção deles. Então, o professor tem que preparar-se, certo? Por isso que é importante essa preparação prévia do professor e não ele ser apenas jogado numa sala de qualquer forma, de qualquer maneira. Perfeito. E aí, pastor, assim, essa estratégia funcionou perfeitamente com os adolescentes, que o senhor já sabia como seria o comportamento deles. Se a aula fosse para o maternal sobre o mesmo assunto, claro que a estratégia seria outra, Seria porque diferente, aí com o professor certeza. precisa saber como cada aluno pensa, como ele aprende e como interagir com esse aluno. Com certeza. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Uma coisa que eu chamo a atenção é que, nesse desenvolvimento do aluno, é importante se desenvolver a criatividade desse aluno. Entendeu? Quando eu levo as coisas basicamente prontas, certo? E eu faço essa imersão no aluno, então eu estou deixando de lado um aspecto que é muito importante. Esse aluno ele sabe de alguma coisa, até a criança. O que ela pensa sobre isso? É óbvio que eu vou tratar na linguagem dela. O que ela sabe sobre isso? Certo? Então, você ouvir essa roda de interação com os alunos, de procurar interagir com eles e procurar ver o que ele sabe sobre o assunto. E aí você usar o método da confrontação bíblica. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, que a Bíblia é autoridade. Então, eu vejo como algo assim muito importante nesse aspecto, é desenvolver a criatividade. Então, uma prática pedagógica com sucesso, ela não é possível se não fizermos uso da criatividade. Então, por isso que é muito Perfeito. importante. Muito bem. E aí o professor já entendeu como é que o aluno pensa, já estabeleceu essa interação com o aluno, daí agora fica mais fácil dele continuar formando esse aluno, né? Com certeza, né? Aí eu vejo, quando o professor ele tem em mãos esse conhecimento prévio, aí tem uma outra coisa também, assim, eu vejo a capacidade do professor, o que ele pode fazer em relação ao aluno, né? Uma das coisas muito importantes que eu vejo hoje, um papel importante do professor, é ajudar o aluno no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Esse é um outro Perfeito. aspecto, talvez um tema para uma outra live É, aí, em é tratar da verdade, inteligência isso emocional. é Então, verdade. ajudar, principalmente a criança e o adolescente, de fato, no desenvolvimento dessa inteligência. E a inteligência emocional, ela se baseia em 5 pilares, certo? O primeiro é a pessoa a olhar para si e se autocompreender. O que está acontecendo comigo? Certo? Inclusive em relação às suas emoções. A segunda coisa que é importante, que é o segundo pilar, é o autocontrole. Eu aprender a lidar com as minhas emoções e eu aprender a me controlar. Isso seria ter uma disciplina de vida em todos os aspectos. O terceiro pilar é a automotivação. Eu estar motivado para. E o professor precisa fazer isso, com que o aluno ele tenha motivação de vir para a sala de aula, que o aluno esteja motivado para aprender, que o aluno esteja motivado, de fato, assim, para conhecer as coisas de Deus. E vem Perfeito. o quarto aspecto, que é a empatia e a relação interpessoal, são os 5 pilares da inteligência emocional. Mas isso fica para outra ocasião, né? É verdade. Mas é muito importante que o professor entenda de tudo isso, porque ele vai saber como ajudar o aluno a, a estar melhor integrado nessa aula, né? Se nós queremos a participação do aluno, nós precisamos saber como vamos fazer, de que maneira podemos atrair esse aluno para a aula. Exatamente. Mu- Muito bem, pastor. O senhor tem aqui vários irmãos que estão interagindo conosco. Acho que o senhor já respondeu
a maioria das perguntas. Acho que teve uma pergunta aqui atrás. Bom, tudo bem, vamos em frente. É, o senhor disse que está escrevendo um livro, sobre esse assunto, né, da psicologia aplicada à educação cristã. A perspectiva é de que ainda esse ano ele vai estar disponível? Eu creio que no começo do ano que vem, né? Talvez não sei a data ainda, mas nós teremos em 2021, se Deus permitir, e Jesus não ter voltado, nós teremos o Congresso de Escola Dominical, e nesse congresso será lançado esse livro, Ah, certo? certo. Então, é uma ferramenta também para o professor, assim como a psicologia pastoral é uma ferramenta para o líder, para o pastor. Então, nós Sim, escrevemos também um material voltado para o líder. E nós começamos trazendo um pouco sobre as teorias da aprendizagem no começo, falando um pouco da perfeito. questão do desenvolvimento, mas nós trabalhamos também a parte, por exemplo, o processo do aprender, os problemas da aprendizagem, inclusive como lidar, às vezes é um problema é, é, para muitos professores, por exemplo, como é que eu vou tratar um autista na sala de aula? Como é que eu Perfeito. vou tratar realmente uma pessoa que tem síndrome de Down? Entendeu? Como eu vou lidar é, com determinados problemas de aprendizagem? E sem falar, por exemplo, no TDAH, entendeu? Aquela criança Sim, hiperativa, entendeu? Como perfeito. lidar com a questão da agressividade? Então, todos esses temas eu abordo. São Aí temos, questões por da exemplo, inclusão, né? exato. Aí Tem a tem ver com. o professor, a questão da motivação do professor. Eu trato sobre a motivação, professor motivado, alunos motivados. Eu falo sobre o problema do estresse do professor, a síndrome de burnout, entendeu? Que é um problema hoje muito, que está sendo muito tratado, e muitos professores Perfeito. estão chegando no limite realmente do seu estresse, certo? E daí vai. Aí nós temos, tem uma parte do livro que eu dedico só sobre a questão é, o uso dos meios de comunicação no processo de aprendizagem. Eu falo sobre a Perfeito. influência da mídia nesse momento, o que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão aprendendo a partir do que está sendo vinculado na mídia, como combater determinadas coisas, como ajudá-los nesse sentido. E aí é bastante coisa. E depois eu dedico uma parte onde eu trago muitas dinâmicas, muitos exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas, desenvolvendo a criatividade em sala de aula. Então vai dar, eu creio, com umas 600 e poucas páginas, mais ou menos. Que bom, que bom. Então estaremos lançando o próximo ano, se Deus assim permitir. Muito bem. Alguns irmãos estão perguntando aqui sobre o Instagram. O pastor Jamiel está com o Instagram de Editora Lopes, que o senhor é dono da editora, inclusive. Nós temos uma editora e se você deseja publicar seu livro, você já tem onde publicar, né? Entre em contato conosco, nós fazemos todo o projeto, do começo ao final. E aí tem uma novidade muito boa, o custo realmente é irrelevante, porque você vai hoje fazer o seu livro, além da gente fazer toda a parte, por exemplo, de arte, de capa, diagramação, revisão ortográfica, todo o projeto, você pode fazer pedidos a partir de 10 livros. Você faz e, digamos assim, eu quero fazer 10 livros, 50 livros, não precisa fazer aquela quantidade enorme de livros, gastar um valor muito alto. Ou seja, hoje qualquer pessoa pode publicar seu material e realmente ingressar nessa área, né? E é Ah, coisa muito que bom. boa você escrever, publicar. Aí nós temos o Instituto Educacional Lopes, certo? Então, no Instagram você vai encontrar lá como a editora Lopes. Mas eu vou Editora. depois colocar para você, disponibilizar, aí onde tem todos os meus contatos. Nós temos hoje uma página no YouTube, que na verdade é um canal que lançamos esta semana, Ah, que bom. certo? Então é um canal muito novinho e era uma cobrança muito grande. Por exemplo, você não tem um canal? Eu digo, nunca pensei. E aí agora, nesse momento de pandemia e tal, eu digo, chegou a hora, vamos fazer isso aqui. Perfeito. Então nós lançamos, é só colocar Jamiel Lopes lá no YouTube e você vai localizar o canal. E automaticamente você pode ir lá seguir. Já colocamos lá alguns vídeos interessantes. Essa semana eu estou subindo os novos vídeos. Eu vou gravar uma série de vídeos
a partir dessa semana, e só para você ver os temas que estaremos abordando. Primeiro, o que penso sobre a quarentena, esse é um tema que eu vou colocar. Efeitos psicológicos causados pelo isolamento social durante a quarentena. O que fazer para minimizar os efeitos psicológicos causados pela pandemia do Covid-19? O aumento nos casos de depressão e risco de suicídio durante a quarentena. Como vencer a insônia durante a quarentena. O medo é o maior inimigo da pandemia. Como ganhar dinheiro durante a quarentena. O Opa! que as igrejas podem fazer para minimizar os efeitos causados pela suspensão dos cultos, e assim sucessivamente. Então, isso são vídeos que eu estou gravando e logo, logo estarão indo para o canal. E Muito nós bem. temos um instituto Já estou vendo aqui educacional. impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança, por exemplo, é um dos vídeos que já está Isso aqui. aí. Nós gravamos vários vídeos sobre isso. Ainda falta mais um que eu vou subir, talvez amanhã ou depois de amanhã. Estou subindo mais um, que aí eu encerro a série sobre esse tema, que é o impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança. E aí nós lançamos aí, inclusive quem entrar no canal vai ver, nós lançamos um curso de teologia para crianças. E é um caso assim, é algo inédito, é uma coleção, entendeu, que nós temos hoje. Para você ter ideia, são 16 matérias e são mais de 1.000 páginas coloridas, entendeu? Ali com o assunto voltado na linguagem da criança, com atividades. E eu começo não com Gênesis, eu começo com a bibliologia, falando sobre o que é a Bíblia, a importância da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a estrutura da Bíblia, os escritores da Bíblia, e assim sucessivamente. Depois trazemos, o senhor está perguntando o nome do canal. O canal é Minha Opinião com Jamiel Lopes. Isso. Coloque lá Jamiel Lopes, que automaticamente você já localiza o canal. Ok? Perfeito, é isso mesmo. Jamiel Lopes. Pode procurar no YouTube. Jamiel Lopes, que você encontra. E aí, nós iniciamos com Gênesis, aí temos Gênesis, nós falamos toda a parte da história, a história do povo de Israel, passamos toda a Bíblia. Quando a criança termina, ela tem uma visão panorâmica de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Que coisa. Certo? E aí, e além do mais, nós temos, por exemplo, a teologia sistemática. Imagine o que é você ensinar as doutrinas para a criança. Doutrina de Deus, coisa boa. a Trindade, doutrina de Cristo, falando sobre a divindade de Jesus, doutrina do Espírito Santo, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, estimulando a criança a buscar o batismo, sobre os dons espirituais, você tratar sobre, por exemplo, a doutrina do pecado, as consequências do pecado, o plano da salvação, ensinar para a criança sobre isso, certo? Depois, sobre anjos, sobre a igreja, se falar das ordenanças da igreja, como batismo em água, Santa Ceia, e as doutrinas das últimas coisas, falar sobre a vinda de Jesus, sobre a recompensa dos fiéis, o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, e assim sucessivamente. Então, é um material riquíssimo, riquíssimo, e hoje a pessoa pode ir até a nossa loja virtual e conseguir todo esse material. Eu vou disponibilizar depois para você. Da Editora Lopes. Aí temos ali como acessar o Instagram, Facebook, como acessar onde nós estamos nos canais das redes sociais, nós temos ali e estaremos passando para vocês. Ok? Isso, lopeseditora.com.br, o endereço do site. E se você colocar Lopes Editora Loja, já entra diretamente na nossa loja e vê todo o material que nós temos disponível ali. Isso. E nós temos uma plataforma de ensino à distância, onde, nessa plataforma, você tem 16 cursos disponíveis, inclusive o curso de teologia, básico, médio e bacharel. Nós temos curso de missões, nós temos curso de formação de professores da EBD, nós temos curso para mulheres, o personal organizer, temos curso de vendas, temos cursos diversos. E aí temos uma novidade, certo? Durante a pandemia, quem entrar, quem fizer inscrição agora durante a pandemia, não vai precisar pagar por esses cursos. Por exemplo, curso de básico em teologia, quem entrar hoje e for fazer o curso, vai pagar R$ 890, isso é dividido até 10 vezes. Mas agora, durante a pandemia, a pessoa não vai precisar pagar.
entendeu? O que nós estamos pedindo é só uma contribuição de R$ 50 para manutenção da plataforma. Se você paga isso aí, liberamos o login e senha, você entra. Aí você tem lá aulas, videoaulas, as aulas gravadas, e não são poucas, entendeu? Por exemplo, pega o Pentateuco. Pentateuco são 6 videoaulas, Pentateuco. Livros históricos são 9 videoaulas, entendeu? Cada vídeo com 30, 28, 30 minutos. Certo? E temos um livro, não é apostila, é um livro com 200 páginas, 200 e poucas páginas, 180 páginas, então é bastante conteúdo. E esse curso, nosso bacharel, é um curso reconhecido pela CGADB. Nossa escola, ela é registrada no Conselho de Educação e Cultura da CGADB. No final do curso, você pode pedir uma credencial de teólogo pela CGADB. E nós orientamos como você conseguir. E aí, quem aproveitar agora durante o período da pandemia, não vai precisar pagar, como eu coloquei. Você vai pagar só uma taxinha de R$ 50 para manutenção da plataforma e você terá aberto. Agora, passou a pandemia, obviamente, nós vamos voltar aos preços normais da plataforma, entendeu? É um presente um presente que estamos dando para todos os irmãos que queiram aproveitar agora esse período, né, de isolamento para poder estudar. Então, perfeito. Excelente. Deixa o pastor Jamiel voltar para a gente. Já estamos caminhando para o final. Muito bem, aí está muito material para quem tá. Então o pessoal acessa lopeseditora.com.br e tem lá o link de cursos. Ali eles vão ter todos esses cursos que o senhor já estava divulgando aí. Exatamente. Maravilha. Pastor Jamiel, o Instagram só me dá mais 2 minutos para a gente concluir e o senhor fizer suas considerações finais. Eu quero enviar um abraço assim, para todos, né, que nos acompanharam. O senhor está perguntando os cursos. Nós temos 16 cursos, entendeu? Estou vendo aqui, é uma lista como eu coloquei, grande. bacharel em teologia, básico, médio, bacharel. Nós temos curso de liderança, nós temos curso de administração eclesiástica, são 16. Seitas e depois heresias, eu vou disponibilizar evangelismo e missões, são vários cursos. aconselhamento cristão, então são muitos cursos. Então, assim, eu quero deixar um abraço para todos vocês e procuro nos acompanhar pelas redes sociais, estamos disponíveis aí. E vá lá no nosso canal, clica lá e comece a seguir. É um canal novinho, não tem uma semana ainda. Nós iniciamos esse canal agora, mas já estamos aí com vários temas que estaremos abordando logo em seguida. Então, Deus abençoe, um forte abraço. Prazer muito grande, irmão Cláudio, de estar reencontrando o irmão agora através dessa live e que Deus continue abençoando a sua vida, esse trabalho seu que você está fazendo. Isso é uma contribuição muito grande que você está dando para todo o Brasil. Deus abençoe. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Pastor Jamiel, eu quero agradecer a forma gentil como o senhor nos atendeu, todas as informações que nos trouxe aqui, que foram muito ricas, e que Deus continue abençoando o seu trabalho. Amém. Junto à editora Lopes, junto à editora Amém. CPAD também, a sua ação como psicólogo, e como pastor, que Amém. Há muitos anos tem contribuído para esse trabalho. Deus abençoe, e a todos os nossos queridos irmãos que conosco estão, eu quero agradecer também a presença Amém. De todos que estiveram aqui participando. Nós vamos continuar ao longo da semana com outras lives. Amanhã, pastor Jamiel, estamos recebendo um professor para a gente falar sobre gamificação no ensino cristão. É um doutor, é um mestre em gamificação que vai estar falando sobre Maravilha. isso. E outros assuntos mais que estamos trazendo, que a ideia é exatamente essa. Ao longo desse período que estamos parados, esse isolamento social, pelo menos uma boa parte da população, nós estamos também tratando de assuntos da educação cristã, do ensino cristão, da escola dominical, e estão aí. Quem não comprou ainda o livro Psicologia Pastoral, do pastor Jamiel, excelente obra, eu já tive a oportunidade de ler toda, e realmente é um material muito bom para quem gostaria de aprofundar-se nesses temas. E imagino que o Psicologia Educacional vai ser do mesmo nível e vai ser muito bom também.
Amém. Mais Eu uma tenho, inclusive, vez, disponível, viu? Ele pode comprar junto à CPAD, mas também nós temos aqui na nossa editora. Então, quem ah, quiser adquirir, entra lá na Lopes Editora, loja.com.br e você pode adquirir esse livro, tá bom? Deus abençoe. amém. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Um Nada, forte amém. abraço, um prazer revê-lo. Deus Amém. abençoe Obrigado. o senhor e a todos os queridos irmãos. Obrigado mais uma vez. Continue conosco amanhã às 16 horas e ao longo da semana também. Deus abençoe.